Olá, família Sociedade Organizada. Desculpe o improviso, mas temos que abordar uma questão que foi deixada pendente e é uma das razões, entre muitas, da existência desse canal. Nosso projeto se propõe a lutar contra tudo que há de errado nessa sociedade, seja a violência que nos atinge, a qualidade de vida que o Estado se nega a nos dar, seja a falsa democracia existente no país e principalmente os preconceitos que são manifestados principalmente e unicamente contra os grupos assim considerados minoritários, como as mulheres, os gays e principalmente os negros, sem falar, é claro, dos deficientes físicos. Todos esses cidadãos que são tratados como minorias são objeto da nossa apreciação e são a causa primeira da nossa existência e da nossa luta. Porque nós entendemos que, resolvendo essas questões, nós estaremos dando o primeiro passo e grande passo rumo ao progresso, porque estará sendo resguardado nesse sentido o desenvolvimento individual de cada cidadão. E uma vez resguardado esse princípio, quem ganha com isso é a sociedade que evolui e o país que dará um passo adiante. Dentro desse contexto, cabe a questão do negro. Essa é mais uma razão do canal. Terminada a escravidão, o que vemos atualmente é ainda um quadro que não mudou. O negro, nos dias atuais, ele é vítima das ideias e dos conceitos e preconceitos que foram desenvolvidos durante a escravidão. Nos dias atuais, a maior parte de nós descendentes nem se dá conta do quanto a nossa população sofreu. E no aspecto mais curioso dessa situação, mesmo sofrendo os efeitos ainda existentes em função da escravidão, muitos dos nossos cidadãos negros não se dão conta de todo o sofrimento hediondo que foi imposto à população negra. E sofrimento esse que testifica e que explica todas as circunstâncias em que nós negros estamos mergulhados. Traçando um paralelo histórico, nós verificamos que na história recente da humanidade, um grupo humano sofreu extremamente com ações hediondas e violentas durante a Segunda Guerra Mundial. Foram os judeus. Ainda paira no consciente coletivo do mundo todo o sofrimento que ficou marcado como ícone das duas grandes guerras mundiais. Quando se fala nas duas grandes guerras mundiais, notadamente na Segunda, logo se lembra do grande sofrimento imposto pelos alemães aos judeus, segundo fontes oficiais, motivadas pelo ódio racista e também pela noção de superioridade vinda da ideologia de raças. Não querendo entrar nessa questão, mas recorrendo ao passado mais distante, encontraremos aqui no Brasil o mesmo quadro em relação aos africanos que, primeiro, sofreram a primeira violência, sendo sequestrados do seu continente original, e com esse sequestro eles tiveram suprimidos de si o seu lar, a sua família, a sua pátria, o seu direito humano como cidadão, o seu direito civil, porque ele não estava mais na sua pátria, e com isso ficou privado de exercer o seu ato político, a sua cultura, a sua fé, a sua liberdade. Os meios de informação oficial, os livros e da mesma maneira a teledramaturgia nos passa que os primeiros escravos vieram a partir de 1549. Iniciada o plantio da cana em 1530,
Uma década depois, aproximadamente, os primeiros escravos vieram para começar o trabalho escravo nas lavouras. Essa relação de trabalho escrava entre o senhor, dono do escravo, e o africano, que não era visto como humano, mas sim como um objeto, uma coisa, criou ideias, conceitos e preconceitos que foram posteriormente introjetados no comportamento e no senso comum do cidadão brasileiro. Seja ele pobre ou rico, todos foram contaminados com a ideia da escravidão. Os mais ricos nutriram e vêm alimentando o pensamento de que são superiores e, portanto, têm que dar um tratamento desumano para aqueles considerados inferiores. E os cidadãos de classes inferiores se comportam de maneira vassala, servil e obediente, praticando o comodismo e o conformismo por entender que é inferior. Esse tratamento, esse comportamento é uma herança hedionda do nosso passado escravo. Porque naquele momento escravocrata, o escravo, muitas vezes sendo viciado de propósito no uso de cachaça, porque assim os donos de escravo entendiam, era mais fácil submeter a dominação sobre os escravos, e para isso era retirado dos escravos o fornecimento de água para beber, restando somente como modo de se hidratar o consumo da cachaça. Ao ficar bêbado, os senhores de escravos achavam assim melhor para exercer a dominação física e psicológica sobre os seus escravos. Da mesma maneira, o cidadão comum atualmente é um cidadão, além de vassalo, servil, conformado, acomodado, é um cidadão também viciado, porque esse hábito ele foi transferido para o cidadão comum tão logo terminou a escravidão. E dados informam ainda que, passada a escravidão, ainda se estendeu um período de 40 anos em que os negros, por não terem recebido indenização pelos anos e séculos de trabalho escravo submetido à tortura, a estupro, a tortura psicológica, a sua degradação moral, religiosa e humana, por não receber indenização por todo esse sofrimento, restou ao negro, por não ter aonde ir e não ter de onde tirar os recursos para se manter, ficou como opção oferecer a sua mão de obra em troca de um prato de comida e de um teto para dormir. Então, esse quadro foi a história vivida por milhares de brasileiros de cor negra que, uma vez terminada a escravidão, se viram abandonados pelo sistema. E, por não ter para onde ir e como se sustentar, continuaram se submetendo por longos 40 anos a fio, trabalhando de graça em troca de prato de comida. Ou seja, a escravidão ela não terminou em 1888, ela se estendeu até a entrada do século XX. E nos dias atuais, o reflexo dessa escravidão ela é manifestada pelo tratamento dado do Estado aos cidadãos de cor negra, que nas mãos da polícia são as maiores vítimas de assassinato, caracterizando também um quadro de genocídio racial. Esse mesmo cidadão negro é tratado como inferior
e tratado como coisa, principalmente por cidadãos de classe média e alta, e da mesma maneira é tratado como inferior no mercado de trabalho, porque ainda existe no nosso senso comum a ideia herdada do passado escravo de que o negro é um imprestável social, é um incapacitado intelectual e, portanto, ele não tem capacidade ou tem talento para exercer funções de grau mais elevado ou complexo. Da mesma maneira, notadamente, a maior parte dos 60% de negros e não 52% que existem aqui no Brasil, eles não são capacitados culturalmente e profissionalmente porque nascem em berço miserável. O Estado testifica, mantendo esse quadro, a prática do racismo a partir do próprio governo, que não só pelo braço da polícia, mas também pelo braço do descaso social, mantém ainda nos dias de hoje a maior parte dos 60% de negros existentes num quadro de miséria. E vir nascendo num berço de miséria, ele não tem acesso às melhores escolas. Isso quando tem acesso à escola. Ao se formar adulto, ele está desqualificado. Se ele viveu um berço de miséria total, nem saber ler ele vai saber e, portanto, sobrará para ele o trabalho braçal e servil, que ainda é um trabalho escravo. O nosso mercado de trabalho em particular, diferente de analisar o negro inserido nele, ele adota aqui no Brasil o sistema escravocrata, porque ele obriga, em troca de um péssimo salário do trabalhador, horas de trabalho escravas, inventa 1000 estratagemas para justificar horas a mais além das previstas por lei para que seus funcionários trabalhem. Aqueles que tiram plantão de 12 horas complementam o seu plantão sob a alegação de fechar o mês, de completar o mês. E aqueles que trabalham diariamente são obrigados a completar sempre mais que 8 horas de serviço. Notadamente, a maioria desses que fecham 8 horas trabalham 10, 12 horas. Esse pensamento que vem do patrão parte do princípio que a mão de obra subordinada é uma mão de obra que deve ser vassala, servil e deve ser escrava. Nesse contexto entra a questão da mais-valia, em que você deve botar o trabalhador para trabalhar mais horas do que deve, gerando mais lucros para você, e você só paga aquela parte referente às horas legais que constam na CLT. No final das contas, você como patrão lucra e seu empregado é lesado por você. E esse seu pensamento vem da ideia de que o subordinado, por estar numa função inferior, num subemprego, ele deve ser tratado como escravo. Voltando à questão do negro, a população negra é a maior parte da população brasileira, portanto, 60% dela. Esse quadro de subdesenvolvimento dessa massa toda é culpa de um Estado que sempre foi negligente e, paralelo a isso, de uma sociedade que absorveu o racismo vindo do passado escravocrata e que, mesmo com a evolução dos tempos, não o abandonou. Cabe a nós mudarmos esse quadro e lutarmos para resolver esse problema. A gente se vê no próximo vídeo.